É isso aí. Bom, vamos recomeçar aí, pessoal. Legal? Então, a gente já está na nossa aula 3 lá, tá? Na intranet tem um arquivo lá para vocês fazerem download, já está lá certinho. A gente vai ver agora que essa parte aqui de funções de linha, né? Um select pode utilizar, podem ser utilizadas para tipo de dados, caractere, datas, números e uma instrução select. Ou seja, o select em si ele consegue trazer diferentes tipos de dados, né? Vai depender bastante o quê? De como a nossa tabela está lá montada. Funções funcionam como conversão, formatação de dados entre datas e números, manipulação de string, podem ter ou não dados de entrada através de parâmetros, mas sempre possuem dados de saída. Então, o select, ele sempre vai fazer o quê? Né? Retornar para a gente alguma coisa. O retorno sempre é uma tabela. Mesmo tendo uma única linha, uma única coluna, ainda continua sendo uma tabela, independente dos tipos de dados que essa tabela contém, ou essas tabelas contêm. Tá? Sempre a select, ela vai tentar fazer o quê? Sempre o Oracle, no caso, né? Vai tentar fazer conversão implícita para a gente. Tá? Ou seja, tentar fazer o máximo de transformação possível para que esse dado possa ser mostrado. Tá? Nem sempre é possível ele fazer isso. Tá? Quando ele não consegue, obviamente, a gente vai lá e faz o quê? Coloca a nossa conversão explícita. Conversão explícita é o que, pessoal? É você ir lá e fazer a conversão do seu dado realmente. Você ir lá e escrever o comando de conversão. Igual lá no C#, igual lá no Java, que você vai lá e escreve a conversão de um dado para outro tipo. Tá? A maioria das funções apresentadas aqui são do Oracle. Então, outros bancos de dados podem não ter essas funções. São funções de linhas aqui, dois tipos, né? O por linha e por grupo. O por linha, ele só retorna um resultado por linha, sendo funções de caractere, número, data e de conversão. Ou por grupo, manipulam grupos de linha para retornar apenas um resultado. Tá? Então, eu tenho funções de linhas. Essas funções de linhas tem dois tipos, realmente por linha ou por grupo. Se é por linha, ele vai ter o quê? Somente a manipulação de uma linha de qualquer tipo de dado básico, caractere, número ou data. Ou, se não for um desses básicos, eu tenho que ir lá e fazer a conversão. E eu tenho, né, funções que vão fazer o quê? As manipulações por grupo. Vão fazer a manipulação de grupos de linhas para apenas retornar um único resultado. Às vezes uma única linha. Tá? Característica das funções de linha. Podem receber argumentos, podendo ser uma constante, variável, nome de coluna ou expressão. Podem ser usados na cláusula select, where, order by. A gente só não pode, basicamente, ter o quê? A função de linha numa cláusula from. Tá? Da onde que vem esse dado. E podem ser encadeadas. Encadeado é o quê, pessoal? Uma função chamando outra função. Tá? Funções de data, por exemplo. Entradas do tipo date retornam um tipo date, exceto months between, que retorna um tipo número. Existe essa função de linha aqui, ó, months between. E existem outras funções que manipulam data. Correto? Exatamente essa, months between, eu tenho parâmetros de entrada do tipo data, mas ela vai me retornar um tipo número. Months between é entre meses, não é isso? A tradução aí, grotesca. O entre meses, ele vai me dar o quê? Um número entre o mês que eu estou colocando início e entre o mês que eu estou colocando fim. Tá? Agora, outras funções de data vão retornar o tipo data. Funções numéricas. Entradas do tipo numérico retornam um tipo numérico. Tá? Numérico não tem muito segredo, né? Se eu dei um parâmetro de entrada numérico, me retorna numérico. Funções de caractere. Entrada do tipo caractere retorna um tipo caracteres ou numéricos. Aqui, pessoal, o Oracle ele tem o seguinte, eu posso passar funções que eu tenho tipos de dados string.
O retorno pode ser string e o retorno pode ser o quê? Número. Vai depender da função que eu estou utilizando. Tá? Funções de conversão. Converte um tipo de um dado para o outro. E outras funções diversas. NVL, NVL2, NoIF, Coalesce, Case e Decode. Tá? Algumas aqui vocês não vão ver no SQL Server, vocês não vão ver em outro banco de dados. O Postgres eu acho que a maioria dele tem essas funções, mas são do PLSQL mesmo. Tá? Então a gente vai começar a ver algumas dessas funções. Para que servem as funções? Para basicamente a gente transformar o nosso dado. Tá? Então sempre uma função a gente vai estar fazendo o quê? Transformando o nosso dado em alguma coisa, ou fazendo com que ele calcule o nosso dado em alguma coisa. Tá? Funções de linha, primeiro por caractere. Né? Tem como entrada dados do tipo caractere, char ou varchar. Esse tipo de dado, pessoal, vocês veem aonde? Vocês veem lá na tabela, não é? Qual é o tipo de dado? Então, essas funções vão pertencer ao quê? A esse tipo de dado aqui. Eu tenho que ter uma coluna do tipo char ou varchar2 para eu poder estar utilizando essa função. E retornam caracteres ou números. Manipulação de caixa alta e baixa, no caso maiúsculo e minúsculo. Upper retorna todos os valores em letra maiúscula. Lower retorna todos os valores em letras minúsculas. Initcap, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e o restante em minúsculo. Isso daqui ó, já são funções que a gente pode ir lá e aplicar dentro do select. São funções de linha, correto? Eu tenho uma única linha que ela vai ser manipulada, linha por linha que ela vai ser manipulada e vai me retornar isso daí. Tá? Concat une dois valores, substr extrai uma string de um determinado tamanho, length retorna o tamanho de uma string de um valor numérico. Aqui, ó, eu tenho uma função que passa um parâmetro char ou varchar2 e vai me retornar char ou varchar2. O lower, o initcap é a mesma coisa. Esse cara aqui, ó, length retorna o tamanho de uma string em um valor numérico. Eu tenho a entrada de um dado do tipo string e retorna o quê? Um número, um int. Tá? Qual é o tamanho desse valor numérico, desse valor de string que eu tenho. Tá? Então é isso. A gente não precisa se preocupar muito com isso. Por quê? Porque a gente vai saber, na verdade, o comando que a gente quer utilizar. A gente tem que saber o que, obviamente, qual é a entrada, né? E a saída vai ser mais por dedução aí dos próprios nomes de comando. Tá? Em str, localiza a posição numérica de um caractere nomeado. Ou seja, eu tenho uma string. Eu quero achar o começo de determinada substring naquela string. Eu quero achar um pedaço de uma palavra lá dentro. Ele vai me dar a primeira posição. Um em str. O lpad preenche o valor com o caractere à esquerda e rpad preenche com o valor do caractere à direita. Rpad e lpad vão retornar strings para a gente também. Em código, por exemplo, é muito comum em sistemas a gente ver código 1, código 2, código 3, não tem? De cliente ou fornecedor. Às vezes os códigos são preenchidos com 0000001, 0000002. 0000003. Enfim, é convenção. Cada sistema coloca do jeito que é parametrizado ou é programado. O lpad e o rpad ele faz justamente isso daí. Tá? Ele preenche com alguns caracteres, ou à esquerda ou à direita. A gente define isso. Tá? Trim retira caracteres em branco da direita e da esquerda de uma string. Ele não tem L-trim, professor? Oi? Ele não tem L-trim. L-trim e R-trim. O trim ele já tira os dois, cara. Não, do meio não. Só da esquerda e da direita. O trim retira caracteres em branco. A esquerda e a direita. Se ele tiver no meio, ele não tira. Não, não tira. É só o início e o final da string. Ele não tira do meio. Se você quiser tirar do meio, você tem que utilizar um instr para procurar um caractere da posição
que tenha branco, vamos dizer assim. Cara, ele deve ter o L-trim e R-trim sim. Eu só quero tirar da esquerda, eu só quero tirar da direita. Não é R-trim, é left, tá? É left-right. O left-right, eles fazem esse papel no Oracle, não L-trim e R-trim. Se não me engano, é isso daí, a gente pode testar. Bom, esse cara aqui, por exemplo, ó, select upper de Rodrigo Saito from dual. Vocês lembram que essa tabela dual mesmo? Não? Dual é uma tabela de sistema do Oracle. Se você der um select asterisco from dual aqui, ó, o que ela vai retornar? Uma linha e uma coluna. Com conteúdo X. Beleza. Esse cara aqui, basicamente, você consegue fazer o quê? Qualquer outro tipo de consulta com essa tabela. Justamente por ele ter uma única linha e uma única coluna por padrão. E o valor X dentro desse cara aí, para você poder fazer qualquer coisa. No caso, é uma string. Tá? No Oracle, não é possível a gente só dar um select. Eu preciso de pelo menos uma tabela. Essa tabela que a gente vai utilizar é justamente a dual, que é uma tabela, entre aspas, de testes diversos. No SQL Server, você consegue dar o select e alguma coisa ele já vai te retornar, sem from nenhum. Tá? Agora, no Oracle não dá. Você não consegue, por exemplo, ó, só executar o select, sem o dual, sem o from. Nesse caso aqui, ó, o Rodrigo Saito, ele é minha string, não é? Ele está tudo em minúsculo. O upper vai fazer com que ele fique o quê? Em maiúsculo. Então, ó, select upper de Rodrigo Saito. Ó o conteúdo aqui, ó, maiúsculo. Beleza? Isso daqui está tendo um parâmetro de entrada do tipo quê? String, correto? Isso daqui vocês provavelmente vão substituir pelo campo da tabela que vocês estão usando. E agora, qual é o tipo de saída que ele retorna? String. É só isso, pessoal. Tá? Se é upper, se é lower, se é o nome da função, tá? A Oracle ele coloca muito esse negócio. Ah, você precisa saber o tipo de entrada. Tudo bem, precisa. Mas os nomes basicamente já falam por si qual vai ser o retorno. Você já vai esperar alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, lower. Rodrigo Saito é uma string de entrada toda em maiúscula, não é? O que ele vai fazer? Transformar em minúsculo. Um tipo string também, ó, vai ser retornado. Tudo em minúsculo. Beleza aí? Legal. Initcap. Ah, esse cara é legal, ó. Rodrigo Saito está sendo o que aqui? Tudo em minúsculo a minha string, não é? Se eu der um executar aqui, ó, ele pega a primeira inicial de cada uma das palavras que tem um espaço e vai colocar o quê? Em maiúsculo, o resto em minúsculo. Esse initcap é difícil algum outro banco de dados ter. Vocês sabem do SQL como que faz isso daqui? No SQL Server? Não tem. No initcap não tem. Não tem comando parecido com o initcap. Você tem que localizar, certo? Mais uma vez, o pedaço de string e substituir ele. Você tem que fazer o espaço, depois do espaço. Exatamente. Você tem que localizar o espaço e tem que pegar o quê? O próximo dele e transformar em maiúsculo. Você tem que fazer um sub-str. Não é uma das coisas mais fáceis, tá? O algoritmo dele em select. Mas no Oracle já está pronto aí pra gente. O que mais que nós temos aqui, ó? Concat. O concat ele vai fazer o quê? Pegar duas strings e juntar. Só isso. Tá? Sub-str, ele vai pegar um pedaço da minha string, pegando o início e o fim que eu quero, né? A posição inicial e a final. Concat, então, ó, tenho duas strings aqui, ó, separados por vírgula. Correto? Vou lá e vou fazer o quê? A concatenação dele, ó. Rodrigo Saito. Ah, não tem espaço no meio. Não, não tem por quê? Porque realmente não tem nenhum espaço entre Rodrigo e entre Saito aqui, ó. Ele simplesmente fez o quê? A junção. O concat suporta mais aqui. Teste.
3 strings. Não. Aí você usa o pipe ou você faz um concat dentro de outro concat. Que começa a ser o quê? Encadeados. O concat ele só vai permitir 2 parâmetros mesmo, tá? O pipe não. O pipe não tem, tá? Então tomem um pouco de cuidado em cima disso daqui. O Oracle, nessa parte, ele é um pouquinho chato. Esse cara aqui, ó, o substr, né? Ó, teste de caracteres no Oracle. Isso daqui é tudo uma string. O que ele está fazendo? Ele tem 2 parâmetros aqui também, além da minha string que eu estou passando. Eu quero pegar da posição 1, 5 caracteres. Posição 1, deixa eu ver se eu consigo ter aqui, ó. Posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5. A letra é maior do que, o número é maior que a letra, né? Mas T é a minha posição 1. E é a minha posição 2. S é a minha posição 3, correto? E aí, o espaço em branco, pessoal, é uma posição também. Ele vai pegar o que, então, ó, da posição 1 à posição 5. Que caractere que ele vai pegar aqui nessa string? Teste. Ele só vai retornar isso daí para mim. 1 até 5. 5, pessoal, é a quantidade de posições. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Então, vamos lá, ó. Substr dessa string inteira aqui, ó, ele está me pegando 5 caracteres. Se eu começar da posição 2, aliás, da posição 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir daqui ele vai pegar o quê? Quantas posições, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. É para ele mostrar isso daqui, se eu não errei das contas. A partir do caractere 6, 5 posições. Tá? Um espaço de... E aí eu tenho a letra C ali, ó. Espaço de a letra C, ó. O retorno que eu tenho. Isso daí, então, ele pega pedaço de strings. Tenho também, o Oracle, ele está aceitando somente o quê? Um único parâmetro. O que acontece aqui, ó? A partir da posição 6 da minha string, o que tiver para frente pega. Eu não estou posicionando ele uma quantidade. Não. Você vai ter que colocar o parâmetro inicial e o parâmetro final. Tá? A gente, obviamente, não vai testar tudo aqui, mas é legal quando a gente prende um comando Oracle justamente testar esses parâmetros aí. Você, por exemplo, coloca aqui, ó, -6, ele vai dar erro. Ele não vai, se não me engano, ele não dá erro, né? Ó, mas ele vai tentar fazer o quê? Pegar realmente, agora a posição de trás para frente. Com menos. Vocês entenderam o que ele fez? Ó, o Oracle, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele pegou o quê? 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Então ele começou de trás para frente, pegando quantidade de 5 casas. Exatamente. É mais. Ele começa a ficar mais flexível até. Correto? Então, assim, é legal você testar. Tá? A Oracle, na hora da prova dela mesmo, ela vai fazer isso daqui, ó. E aí você tem que saber o que retorna. Então, você tem que testar o comando realmente de cabo a rabo para você saber. Porque no livro não vai ter isso daqui. Não vai falar. Ele vai pegar o possível, né? Se você colocar aqui o -5, o 6 seria a posição inicial. O -5, cara, eu acho que ele não vai conseguir. É capaz, sim. Eu não lembro, na verdade, dessa opção. Não, ele não consegue, né? Se você está pegando de 6 para lá, para frente, ele não tem como pegar -5 casas. A quantidade de casas realmente aí no caso tem que ser maior ou igual a 0, né? Senão ele não tem maior que 0, senão ele não consegue pegar. Ele está pegando muito. Exatamente. Tá? Então é legal testar sempre.
O Oracle tem bastante dessa parte aí. Tá? E começa a ficar flexível, né? Ó, o length, na verdade, né? O length, ele vai pegar o quê? O tamanho da sua string. Tá, ó. Length de uma string que a gente está passando. Estamos passando um parâmetro string como entrada, só que ele está retornando o quê? Um número como saída. A quantidade total de caracteres são de 29. Isso começa a ser bastante útil, tá? Se a gente, por exemplo, tem que tratar exportação de arquivo, que é uma das coisas que se tem bastante em banco de dados, você precisa às vezes tratar isso daí, tá? Layout bancário, por exemplo, certo? O banco ele tem determinados tamanhos para determinados campos lá dentro do seu layout. Você vai precisar o quê? Você vai precisar tratar isso daí também, né? O instr, ó, e a gente está passando o quê? 2 parâmetros aqui para ele, não é? Teste de caracteres no Oracle e o S. O S é uma string que ele tem que procurar. O instr ele faz o quê? Dá a posição do primeiro cara que ele achar lá em S, na sua string. Então é para pegar 3 ali, né? Ó, 3. Professor, você comentou de arquivo. Seria mais problemático guardar o arquivo no banco ou guardar só o caminho do arquivo no banco? Então, depende de como você quer tratar isso daí, cara. O mais performático guardar no banco. Só que assim, em compensação, sendo um arquivo texto, é muito provável que ele vai consumir vários bytes. O seu banco de dados para aquelas tabelas ele vai ficar mais lento, ele vai começar a inflar. Se você só guarda o caminho, o seu banco praticamente não enche. Mas em compensação, na hora de ele fazer o acesso, ele vai ter que ir até o sistema de arquivo para poder ler esse arquivo. Então, o que é mais rápido para o Oracle? Dentro do banco. Mas não quer dizer que isso é a melhor opção. Tá? É a mesma coisa que a gente guardar foto. O que é mais seguro e mais rápido para o Oracle acessar? Dentro do banco. Mas foto, cara, geralmente os tamanhos são de kbytes, às vezes megabytes. Você começa a inflar o seu banco de dados com fotos. Exatamente, ele vai começar a inflar esse banco aí. Então, o que é melhor? Mais uma vez, tem que estudar arquitetura para isso daí. Tá? O LPAD, lembram-se dele aí, ó. L de left, né? Ele, no instr, se eu quiser puxar o segundo S, aparece aí dentro do prospectinho. Aí é outro cara, não é só o instr que ele vai fazer. Eu vou procurar qual que é o comando. Ele começa a achar as outras posições para você também, a não só o primeiro S. Tá? Dá pra gente fazer isso sim. O LPAD, aliás, pessoal, ele está fazendo o quê? Bom, eu tenho aqui a minha string, correto? Teste de caracteres no Oracle. Esse cara aqui, eu já sei que ele tem o quê? 29 caracteres, né? Ó, porque eu fiz um length aqui e ele me mostrou. Beleza? O que eu estou falando para ele? Olha, desses 29 caracteres, tá? Considere 40 no total e preencha o resto com 0. Aonde? No left, na esquerda. Então, ó, tudo isso daqui tem 40 caracteres. Ele pegou a diferença dos 29 para os 40 e fez o quê? Preencheu com zeros, ó. Zeros à esquerda. Correto? O right vai ser a mesma coisa. Só que ele vai preencher o quê? Com um caractere que eu quero à direita. Se eu quiser colocar qualquer caractere aqui, ó, X, ele vai preencher com qualquer caractere que você colocar ali, ó. Tudo bem? Beleza? O write, então, a gente já viu. O RPAD, né? Replace, pessoal. Ele faz o quê? Ele vai repassar, né, na verdade. Eu tenho a minha string aqui, ó, Rodrigo Anchieta.
procure a Anchieta e substitua por site. Correto? Então, ó, Rodrigo site, o meu final da minha string. O trim, o que o trim faz? Nesse caso aqui, R é o que eu quero achar. Vai me tirar da onde? Da minha esquerda e da minha direita, se tiver da string. Então, o final é para ficar Rodrigo. Ó, Rodrigo. O trim, pessoal, ele não tira só espaço em branco. Ele tira qualquer caractere que você queira. E o das outras linguagens? Só tira espaço em branco. Aqui é muito mais poderoso. Se eu quiser qualquer caractere, inclusive espaço em branco, achar, ele vai achar. Ó. No caso aqui não vai ter, né? Então ele vai manter a mesma string. Então vamos colocar aqui, ó, 2 espaços em branco no começo, correto? Ele vai tirar, ó, os 2 espaços em branco. Ou tanto no início ou tanto no fim da minha string. Tá? Nessa parte aqui ele é mais flexível. Beleza, ó, comando de caractere a gente já acabou. Perguntas aí, pessoal? Vamos ver se tem um tal de L-trim, né? L-trim. Ó, ele nem dá pra mim a opção. Se não me engano é left mesmo que eu tinha falado. Left e o right. Só que o left aqui, nesse caso, ele não tem o from da minha string, ó. Left. Left é esquerda, né? Left. Tem que lembrar a sintaxe, pessoal. Vou dar uma olhada depois e explico para vocês. Esse cara, se não me engano, é o L-trim ou R-trim, mas ele tem mais parâmetros aqui. Tá? Eu vou dar uma olhada depois eu vejo. Bom, isso daqui a gente falou sobre funções de caractere, correto? Entra-se geralmente caractere e sai caracteres. Com algumas exceções que o resultado pode ser o quê? Um número, no caso do lente lá que a gente tem. Bom, funções de número. Tem como entrada tipo número e sempre retornam dados do tipo número. Isso daqui é uma das coisas fáceis que a gente tem. Round faz o quê? O arredondamento. Tá? Ou para cima ou para baixo. É a gente que vai ver aí. Trunc retorna o truncamento de um valor. Arredondamento, quando a gente quer fazer o quê? Por exemplo, números com vírgula, tá? Então, 6,5 arredonda para 7, tá? 6,75 arredonda para 7. 6,49 arredonda para 6. E assim sucessivamente, a gente que determina. Trunc, simplesmente a gente pega a parte truncada do número. 6,5, 6. É um número absoluto só e acabou, tá? Ou tem como a gente pegar e dar a quantidade de casas decimais também. O mod, ele retorna o resto da divisão. Isso daí é a mesma coisa que você já tem em linguagem de programação. Sintaxe, por exemplo, do round. O valor que eu tenho numérico, vírgula a quantidade de casas que eu tenho. Tá? N é opcional. A gente vai testar isso daí. Por exemplo, round. De 10,5. Pessoal, sempre é ponto aqui nos decimais. Lembrando que a gente está trabalhando padrão inglês, tá? O vírgula, ele é um separador de parâmetro e não de casas decimais, tá? 10,5, um round desse cara ali, ó. Sem o parâmetro nenhum. Sem parâmetro de casas aqui, ó. Quantos decimais? O que ele está fazendo para a gente? Arredondando para 11. 10,5, então, ele está arredondando para o próximo número inteiro. 10,4, sem parâmetro nenhum. 5 é o nosso divisor, né? Ele está passando o quê? Está arredondando para 10. Ó. Mas esse parâmetro, por exemplo, poderia ser uma variável? Sim, do tipo número. Por exemplo, digamos que a aplicação do usuário poderia ter essa alterar esse parâmetro. Esse cara aqui, né? Ó, o 10,4. Não,
casa decimais, por exemplo, lá. Esse cara aqui? É. Então, esse 10.4, ele não é o segundo parâmetro, ele é o número mesmo. Tá? É o número 10.4. A posição de baixo lá. Ah, já aqui? Tá, esse cara aqui, o 10.5 então nesse caso. Não, 1, cara. O vírgula 1, você teria que passar um parâmetro do tipo número. Ele só pode aceitar número aqui. Poderia ser uma variável 1, 2, 3, 4, 5, que tem algum valor numérico. Tá? Nesse caso aqui, ó, o 10.5, passando um parâmetro de um decimal, de uma casa, o que ele permanece? O 5 ele vai permanecer ele mesmo. Tá, ó. 10.4, passando uma casa de arredondamento, né, com round, o que vai acontecer? Vai acontecer de ele ficar nele mesmo. Por quê? Porque aqui ele já está com uma única casa, ó. Então, 1 nesse caso não está influenciando em nada de arredondamento. Vocês concordam? Então, ele vai permanecer dessa forma aí. Agora, quando a gente tem aqui, ó, um round de 10.51 para uma casa, o que ele vai fazer? 10.5. É a lógica do arredondamento do padrão. Exatamente, da quebra dele. 10.55 para uma casa, qual que é o arredondamento? 10.6. Para cortar, tem o Aí agora é o trunque que a gente vai ver. Entenderam mais ou menos, pessoal, a lógica aí do round? A definição de casas. O 5 é o cara que vai fazer decidir ou para frente ou para trás ali no seu arredondamento. Tudo bem aí? Isso é o round que a gente tem. Trunque. Vamos lá. Ó, tem outros valores de round aí, né? Trunque, ele faz o quê? Ele pode receber opcionalmente uma casa decimal, correto? O comando basicamente irá cortar o número definido, ou seja, truncar realmente. Ele não vem com essa de pegar e tentar arredondar, tá? Então, ó, nesse caso aqui, o trunque de 10.1 sem nenhum parâmetro, ó. Por padrão, o que eu tenho? O 10. Por quê? Simplesmente ele truncou para o meu número o quê? Inteiro aqui, ó. Correto? Agora, 10.1 com uma casa decimal, o que o trunque vai fazer? Vai permanecer com os 10.1. Eu estou falando para ele, olha, tenha uma casa decimal. É essa parte aqui, ó, que me fala isso. Agora, 10.15 para uma casa decimal, ele vai mostrar o 10.1. Opa, não deu para mostrar aqui. Aí. Exatamente. Se a gente trocasse esse cara aqui, ó, para round, o mesmo valor, tá? O que ele iria fazer com uma casa decimal? 10.2. Só que o trunque ele não faz isso, né? Simplesmente o trunque corta e acabou. Então, pelo número de casas que a gente definir, é o que ele vai pegar e cortar e mostrar para o usuário. Só. O trunque é mais simples nesse caso. Tudo bem aí? Legal. Bom, tem trunques aí, ó. Tem um tal de trunque 10.155 menos 1. Menos 2. Vamos pegar esse cara aqui. Nem eu lembro direito como que faz isso. Faz tempo que eu não uso. Vamos lá. Ó. Isso porque ele está truncando. Truncando quer dizer, né? Não tem arredondamento. 10.55. 10.155 menos 1. O que acontece aqui, pessoal? Esse menos 1, ele está onde aqui? Ele está nessa posição aqui, ó. Depois do vírgula. Se ele está dando menos 1, então é o quê? Uma posição de casa à esquerda. Por isso que ele está me retornando o quê? Só o 10. O 10.55 menos 2. Ó. 10.55 menos 2. Imaginando que a posição 0 está aqui, ó. Menos uma, menos duas casas, ele tirou, ó, 0.
Correto? A posição da vírgula é negativa. A posição de casa aqui, o que a gente está forçando? Ele ser negativo. Por isso que ele não está nem conseguindo mais pegar o decimal agora. O inteiro, desculpem, agora. Tudo bem? Então ele faz. São coisas difíceis de a gente utilizar, mas é possível colocar valor negativo nesses parâmetros aqui. Tá? Tem no exemplo para depois vocês testarem aí. Tá? O que mais que nós temos? O mod. O mod ele vai fazer o quê? O primeiro número dividido pelo segundo, o resto ele retorna. Tá? Então, ó, esses exemplos de mod aqui que a gente tem, parâmetros numéricos, né? Retorno numérico também. Select mod de 10,2, 10 dividido por 2, dá quanto? 5, o resto é 0. Então, o resto é 0, ó. Aqui, ó, o resultado é 0. Agora, select 10 mod 3. 10 dividido por 3 dá 3,33. Dá uma dízima, né? O resultado sempre vai ser o quê? 1. Na verdade, é a sobra, né? 10 dividido por 3 dá 3. Sobra quanto? 3 vezes 3 dá 9, para 1, 10, né? O resto é 1. Vocês concordam? Todos concordam aí, pessoal? Sim? Beleza. Então, o resto da divisão é que está sendo o quê? Retornado para a gente. Tá? 11, por exemplo. 11 dividido por 3 dá 3 ainda. Sobra o inteiro de 2. 2 é o resultado do meu mod. Ó. E assim sucessivamente. Tá? 19 dividido por 5 dá 3. Sobra o quê? 4, né? Ele não consegue fazer essa divisão. O mod 4. Tudo bem? Então o mod sempre vai tratar o quê? Divisão. Resto da divisão. Tá? E esses foram alguns exemplos do tipo numéricos. Bom. O INSTR, né? O INSTR, na verdade, aqui, né? Ó, ele vai aceitar o segundo parâmetro. Esse cara aqui, se você quisesse o segundo cara, né? É isso mesmo, ó. Se esse cara aqui ele está em S, o outro caractere, então, ele tem que estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, na posição 19 aqui, né? É o meu segundo S que eu quero achar. Então, ó. Pera aí. É a partir, exatamente, é a partir daquele cara que ele está contando esse daí. É isso mesmo. Tá? Se vocês tivessem que fazer... Bom, é que com uma select só não dá, né? Aí teria que ser uma programação em PL mesmo para ele pegar e jogar esse cara aqui como variável. Primeiro, um contador. Segundo, terceiro, até ele achar todas as posições que você quer. No Excel, eu gosto que você faz assim, mas quando você usa a forma de substituir, você replacer, e o substituir tem... Aí você substitui por asterisco. Exatamente. Esse cara funciona. Aqui, ó. Cadê o nosso replace? Beleza. Tranquilo, cara. Tá. O nosso replace é o cadê? Rodrigo Anchieta, né? Que a gente estava vendo, ó. É esse cara aqui. Vamos pegar o teste de caracteres, ó, no Oracle. Vamos copiar esse cara aqui, na verdade. E colocar o teste de caracteres no Oracle lá. Ó, eu quero achar o S, todos os S, e quero transformar para asterisco, por exemplo. Então ele vai pegar e vai repassar. Ó.
Todos os S's aqui, ó, ele acha, transforma em asterisco. É o localizar, substituir, não é? Do Excel. O replace ele vai realmente fazer o quê? String, palavra por palavra, caractere por caractere, isso daí. Ele pega e busca isso daí pra gente. Beleza? Nosso procurar, substituir tá aí. Legal. Funções com data. Funções com data é chato, para falar a verdade. Não é uma coisa legal no Oracle, não. Mas ele trabalha muito bem, manipula muito bem. Bom, datas são armazenadas internamente em um formato numérico, ou seja, a representação de dia, mês, ano, ano, mês, dia, ano, é para gente, simplesmente. Para a máquina, é um numerão só, pessoal, isso daí, um big int grandão lá, certo? Que tem lá vários decimais. Né? Quanto mais a gente chega perto da meia-noite, no caso é onde vira esse número, né? Mais próximo do 000. Se a gente congelasse o nosso tempo para meia-noite, seria um número inteiro, basicamente, que a gente teria. Né? Como a gente tem alguns decimais aqui, né? 9 horas, 52 minutos e alguns segundos, isso daí é tudo o quê? Como se fosse número decimal para ele. Tá? Para o compilador, para dentro do Oracle, é número. Então, se é número, a gente consegue fazer o quê? Manipulação. Tá? De somar dado e subtrair dado. Tendo representação de século, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Tá? Século, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Tá? Esse é o formato interno que o Oracle guarda lá para a gente. O padrão do Oracle sempre é mês, dia e ano. Mês, dia e ano. Por quê? Porque é o padrão americano. Tá? Datas são válidas de 1/1/4712 a.C. até 31/12/9999. Aí não é nem bug do milênio, né? Sei lá o que é isso. Bom, e se precisar de mais? Enfim, não vamos estar aqui para ver isso daí. Então, não vale a pena se preocupar com isso. Mas, se você quiser se preocupar, além disso, transforme seu campo em string e depois alguém vai resolver no futuro esse problema para vocês. Tá? A inserção de dados do tipo data em um campo internamente no Oracle armazena o século com a função sysdate. Mas, para exibição, esse dado é ocultado por padrão. A gente vai ver um cara que se chama sysdate, é uma função, que vai retornar o quê? A data e a hora atual do Oracle. Ele tem esse formato grandão que a gente acabou de ver. Só que, na exibição do sysdate, ele não vai mostrar tudo isso. Tá? Date armazena internamente 4 dígitos para ano, 2 dígitos para século e 2 dígitos para ano. Existe aqui, pessoal, vamos dizer assim, uma característica do Oracle em relação aos outros bancos de dados. Ele vai mostrar 2 dígitos para vocês no ano. Tá? Às vezes pode confundir um pouco. Você não vai saber se ele está tratando, tá, de 1990 ou 2090. Tá? Ele vai mostrar 90, mas o que é esse 90? Então, existe um divisor ali, ó, de século. Certo? O século 50 é esse cara que faz determinar se você está antes ou se você está depois. Tá? No caso, 1990 ou 2090. Apesar da exibição de 2 dígitos por ano, internamente são 4. Então, isso ele só está mostrando para a gente. De 1951 a 2050, ó, são 100 anos, mas que comece no meio, ali, ó, de 1950. Nos mostra os 2 dígitos do século atual. Então, se a gente tiver numa data, por exemplo, guardada entre 1951 a 2050, quer dizer que é esse século que a gente está tratando. Tá? Isso é só visualização. Internamente, o Oracle está guardando todos os dígitos aí. Tá? O sysdate, ele retorna a data e hora atual do século, podendo ser usado para qualquer coluna. É possível utilizar a tabela dual para justamente mostrar o quê? A data e hora atual que a gente está. Por exemplo, select sysdate from dual.
É como se fosse lá o nosso getDate do SQL Server, tá? Select sysdate lá, ó. From dual. Mês, dia, mês e ano ele mostrou aqui, por quê? Por causa do meu Windows em português. Então ele está pegando o padrão desse cara aí. Tá? Padrão Oracle, mês, dia e ano, padrão americano. Tá? Em servidores, raramente vocês vão ver uma língua diferente do inglês. Tá? Se as empresas, por exemplo, têm várias filiais, principalmente no mundo, o padrão é que se coloca no servidor é a língua inglesa. Né? Para quê? Para justamente você não ter esses problemas depois de ficar tirando relatório, ficar passando parâmetro, alterando, né, o parâmetro dia, mês e ano, mês e dia, enfim. Né? Então, o ideal é realmente a gente tratar o nosso servidor sendo inglês, porque vai ser a maioria das consultas vão ser desse jeito. Tá? Mas, enfim, ele está exibindo a data lá. Internamente, existe toda a estrutura lá, hora, minuto, segundo. Tá? Sysdate mais 5. Isso daqui, então, já é o quê? Função com data que a gente tem. Sysdate menos 5. Bom, vamos tentar fazer esse comando aqui. O sysdate equivale o quê? Equivale a data. Quando a gente soma 5 no quê? Né, ó, essa é a pergunta. Estamos no dia 8. O que ele retornou? 13. Então, quando a gente está fazendo mais 5 ou menos 5, o que ele faz, então, para a gente? Soma mais 5 dias, nesse caso aqui, ou soma menos 5 dias. Então, se a gente coloca o número inteiro, a gente sabe, então, que o tratamento é dia. Correto? Beleza. Então, a gente sabe disso daí. Diminuiu aqui, ó, para número inteiro, ele está diminuindo dias, ó. 8 que a gente está, que é o dia atual, menos 5, ele me retornou dia 13/3. Correto aí? Beleza, tranquilo. Vamos continuar aqui. Se a gente coloca aqui, ó, select sysdate menos sysdate menos 10. Ele vai fazer um sysdate menos 10 e retorna uma data. E vai pegar essa data tirando e vai tirar o quê? Do nosso dia atual. O que ele fez então? Retornou o 10, né? Correto? Ele é um número, lembrem-se disso, pessoal. Internamente, o Oracle está tratando esse sysdate como um número. É data para a gente, só na visualização. Mas ele está fazendo manipulação do quê? De inteiros aqui, de numéricos, né? No caso aí. Podemos, obviamente, passar uma data para ele. Não é só o sysdate que a gente pode trabalhar. A gente vai ter campos. Só que eu estou trabalhando com o que aqui, ó? Mês de ano, correto? Ó, para a gente transformar uma data, inicialmente é o quê? É uma string. Eu tenho que falar para o Oracle. Isso daí é uma data. O que eu tenho que fazer? Conversão explícita. To underline date faz essa conversão para a gente. Tá? Então, ó, sysdate menos to underline date do dia 1/1/2015, nesse formato aqui, ó, mês, dia e ano. From dual. Então, eu estou pegando uma data menos a outra. O que ele vai me retornar? Dias. Eu tenho basicamente 797 dias da data de hoje menos 1/1/2015. Tá? Dá 9/16 alguma coisa aqui. Por quê? Porque a gente já está mais perto da meia-noite. Correto? A hora que chegar meia-noite da data de hoje para amanhã, vai virar 798 dias. Compreenderam aí, pessoal? Sim? Legal? Vamos pegar uma data mais próxima. Vamos colocar aqui a data de 2017. Né, ó, com menos a data de hoje. Nós temos aí passados do nosso ano 66 dias no total.
Tudo bem aí? Manipulação no Oracle é fácil, né, de data. Mais e menos, acabou, cara. Ó, você já está manipulando dias aí, correto? Dias é o padrão que o Oracle dá. Legal. Bom, é possível também, né, obviamente, manipular hora e minuto. A gente vai fazer isso daqui, ó. Então, eu quero fazer com que seja exibido a data atual, né? Mas, por padrão, ele só mostra a data mesmo. Mas eu quero que ele me mostre a hora no formato de 24 horas mais minuto. Ó. Então, é esse formato. Esse cara aqui é do tipo quê? Date, não é? Para ele mostrar para você em vídeo, você precisa transformar em o quê? Em string, em char. Então, to char, certo? Esse cara aqui não era string, você não quis transformar em data? To date. Esse cara aqui não é data, você não quer transformar em string? To char. Correto? É muito simples no Oracle essa parte. Ó, é de um determinado dado. Quer transformar para outro? To alguma coisa. To date, to char, to number, fazem essa parte de conversão para a gente. Então, ó, rodando esse cara, legal. No formato, ah não, errei aqui, ó, era para executar esse. No formato de 24 horas, né? 22 horas e 2 minutos na data de hoje. Por padrão, ele só mostra isso, ó. É essa máscara aqui que está fazendo a gente ser o quê? Mostrar todo esse conjunto aqui, ó. Correto? 24, 24 são de 24 horas mesmo, para ele passar. Se eu não colocar o 24 ali, ele vai mostrar no formato até 12 horas, né? Passou do meio-dia? Beleza. Começa 1 hora de novo, 2 horas de novo, assim sucessivamente. Tem um formato para esse cara aí. Tá? Dá para fazer jogar. Vamos ver se eu coloquei. Se eu não coloquei, tem que procurar. MI, mês de ano. Eu não coloquei, mas tem sim. Tá? Vamos fazer o seguinte primeiro. Bom, aqui o que a gente tem? Ó, eu tenho uma data com essa determinada hora. Nesse formato aqui, de 24 horas. Correto? Eu tenho que transformar esse cara to date. Ó, isso daqui inicialmente é uma string, não é? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando isso daqui em to date. Ó. Beleza. Isso daqui virou data para mim agora. Só que eu quero mostrar o quê? Uma outra formatação. Eu quero mostrar nesse formato aqui, ó, dia, mês e ano de 24 horas. Correto? Ele não era data? Agora, se eu quero mudar a formatação dele, eu estou fazendo o quê? Um to char. Um to date para ele primeiro pegar a minha string e transformar em data. Depois que eu transformei em data, eu estou pegando tudo que ele transformou e transformando o quê? Em caractere novamente, para justamente colocar no formato que eu quero aqui. Ó. Isso daqui é só um exemplo para quê, pessoal? Prática, não tem nada disso. Só que existe possibilidade de você fazer uma conversão dentro de outra conversão. Igual na linguagem de programação de vocês. Vocês já usaram isso daqui? Não? Toda linguagem de programação, de um determinado dado, é possível transformar para string. E de uma string, é possível transformar para um determinado dado. Isso daí, a maioria das linguagens de programação funciona desse jeito. Aí você usa o quê? Justamente a string para ser intermediária de transformar uma para outra. Tá? Então a gente utiliza esse artifício justamente para quê? Às vezes transformar, sei lá, uma data num número, que não vai ter uma conversão direta para isso daí. Então você usa a string justamente para fazer esse intermédio aí de transformações. Tá? Aqui é só um exemplo. Precisaria, não tem funcionalidade. Prática isso daqui. Essa daqui é a mesma coisa.
olha só que legal. A gente sabe que o padrão do Oracle é fazer o quê? Somar dia, não é isso? Se a gente faz isso daqui, ó, 1 dividido por 24, o que a gente está fazendo? Uma hora de 24. Exatamente. A gente está pegando um dia e transformando o quê? Em horas. Então, para a gente poder somar horas ou diminuir horas no Oracle, é só eu pegar esse um dia que eu tenho e divido por 24. Correto? Aí eu somo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso, exatamente. Então aqui a gente está fazendo o quê? Pegando uma data qualquer, às 9h01. Essa data qualquer mais 1 dividido por 24 vai me se transformar o quê? Nessa data qualquer mais 1 hora do dia, né? Então às 10h01 seria o meu resultado. Firmeza aí, pessoal? Legal. O Oracle nessa parte é muito flexível, certo? O padrão é dia. Ah, quer dividir? Quer somar horas? Divide por 24, que é a quantidade de horas que a gente tem no dia. Correto? Legal. O que a gente tem mais aqui? Bom, se eu quero 3 horas, por exemplo, eu pego 3,24, né? Ó, que é esse caso aqui. Aqui, ó, nesse caso de cima aqui, ó, 3 de 24. Então, eu estou somando ali nos 9 e 12 agora, né, ó. Correto? É desse jeito que a gente faz soma de horas ou, né, subtração de horas. E esse cara aqui agora, ó, se a gente tem 1 dividido por 24 vezes 60, o que isso daqui quer dizer pra gente? Agora a gente está pegando o quê? Somando ou diminuindo minutos, certo? Eu tenho já a divisão do meu dia pelas horas. E agora eu tenho o quê? A multiplicação dessas... Peraí, então é multiplicação? É multiplicação, porque eu estou dividindo primeiro para depois multiplicar. Nesse caso é o contrário, né? Fazendo a divisão de horas, eu tenho 60 minutos. Então aqui, realmente... Eu quero somar, nesse caso aqui, 1 minuto em cima desses 9 e 1, não é isso? 9 e 2, ó. Beleza? Basicamente, com essas fórmulas aqui, a gente consegue fazer o quê? Manipular qualquer data e qualquer hora dentro do Oracle. Só fazendo soma que a gente tem, multiplicação e divisão. É bem mais tranquilo do que a gente tratar com fórmula isso daí. É bem simples de a gente poder pegar e ver, fazendo realmente. Tá? Em sistemas, vocês não vão mexer muito com isso, mas se realmente o sistema for voltado para essa parte de horas, né? Deixa eu controlar, obrigado. Gente. Bom, aqui o que a gente tem, ó, mais uma vez, né? Manipulação de horas. Eu tenho um to-char desse cara aqui, vou colocar na linha de baixo. Mais 20 dividido por 24 vezes 60 vezes 60. O que é isso daqui pra gente? Segundos. Certo? Então eu tenho essa hora aqui de 9 horas. O que ele está fazendo? Somando 20 segundos em cima disso daí. Ó. Então... 9 horas e 20 segundos. Beleza? É bem lógico isso daí, né, pessoal? Poderia tratar esses cálculos em outras linguagens ou não? Não, isso daí é só do PLSQL. No SQL Server, por exemplo, você vai ter que tratar de outro jeito isso, cara. Fazer a soma aí você vai ter que fazer por função. Tá, vai ter uma função que incrementa a hora, vai ter uma função que incrementa minutos, segundo. E não precisa, na verdade, né? Dessa forma aqui, tendo um padrão, você multiplica ou divide, cara. É muito simples, mas é muito simples mesmo. Tá? Bom, vamos lá então.
Que mais? A gente já viu aqui 24 horas, minuto, já conseguimos ver aqui. Cálculo de dias com data. É possível fazer adição ou subtração de dias em datas, além de fazer a diferença entre datas, considerando os dias, meses e anos. Tá? Lembrando, é um número? Mas a data em si, para a gente, é representação, né, de dia, mês e ano. A gente tem aqueles famosos anos bissextos, né, que a gente realmente tem aí no nosso calendário para suprir aí uma necessidade de rotação da Terra e tal. Ele considera principalmente isso daí, tá? Incluindo os anos bissextos aí, ele não despreza não. Para se fazer operações com horas, é necessário dividir um dia pela quantidade de horas, ou seja, 24. Para se fazer operações com minutos, é necessário saber o quanto um minuto representa num dia. Então, eu tenho 1440 minutos num dia. Tá? Se a gente souber também já direto isso daí, o que acontece? A gente já sabe também a manipulação. Em um dia eu tenho o quê? 1440 minutos. Correto? Se eu somo 60 minutos, então, eu tenho que pegar desses 1440. Né? Tem como entrada de parâmetro, funções de data, tem como parâmetro de entrada os tipos data e retornam um tipo data ou um tipo numérico, que é o que a gente viu, a maioria daqui retornou só data. Né? Existe um cara que se chama Months Between. Esse cara entra-se dois parâmetros data e retorna-se um parâmetro inteiro. Tá? O Months Between ele faz o quê? Retorna o número de meses entre datas de um determinado parâmetro. Ele vai considerar meses inteiros, tá? Se ele não completa o mês, ele não vai considerar esse cara, não. Então, se a gente tem aqui, ó, do dia 1/1/2016 a 1/1/2015, quantos meses nós temos entre essas datas? 12, né? Lembrando, pessoal, a entrada do Months Between é tipo date. Então, isso daqui, ó, a gente está fazendo já conversão explícita, tá? Pode pôr ela no final do mês. Ele não aceita. Ele vai pegar e vai reclamar, cara. Por quê? Porque o tipo dele que a gente está colocando aqui é uma string, né? Então, transformamos primeiro para a data para ele depois fazer esses cálculos. Tá? 12 meses. Não, tem que ser a maior primeiro para ele tirar da menor. Se a gente inverter aqui, ó, o resultado vai ser outro, né? Vai ser invertido. Ou eu não sei nem se ele deixa consistir isso daqui, deixa eu ver. Não, ele retorna. Ele tira da maior para menor, ó. Então deu menos 12 aqui nesse caso. Aí começa a fazer as gâmbias, né, de menos aqui. Multiplica por menos, né? Menos 1. Então, data maior primeiro para data menor depois. Data mais atual, né? Primeiro para data menos atual depois. Nesse caso aqui, ó, o sysdate já é de um tipo data. Ele é uma função que retorna um tipo data. Então, a gente não precisa transformar ele em toDate. E a data que eu quero, 1/1/2015, ó. Quantos meses eu tenho aqui, ó? 26,25 meses. Ainda não completamos o quê? Não completamos o mês inteiro. Exatamente. Hoje a gente está mais... Que dia que é hoje? Hoje é dia 8, não é? Dá 1/4 do mês, realmente. Beleza? E um pouquinho a mais. Nesse caso aqui, e se eu quisesse saber o mês inteiro, vocês poderiam utilizar qual função? Para mim não interessa 1/4 aqui. O Trunc. Lembram-se dele, que a gente viu? Um trunc. Ou se eu quisesse só o 26,25. Nesse caso, o trunc resolveria também, né? Se eu quisesse 25,26, por exemplo, aí o round. Correto? E aí eu começo a o quê? Entrar em função dentro de função. Função encadeada. Beleza? O que mais que nós temos aqui? addmonth. Opa, esse cara aqui é novo pra gente. Antes, a gente estava fazendo o quê? Somando 1, pensando que o 1 seria o quê? Em dias.
Mas às vezes eu não quero somar um dia, às vezes eu quero somar um mês. Só que eu tenho que ficar calculando de cabeça, né, para ficar sempre somando em mês. Ah, o mês de janeiro tem 31 dias. O mês de fevereiro tem que ver se é bissexto. Não, não é, então é 28. Mês de março, 31, abril, 30, e assim sucessivamente. Eu tenho uma função que se chama addmonth aqui, ó. Então, o addmonth, ele está somando o quê? 3 meses na minha data que eu quero. Vou rodar só ele. Então, os meses realmente são meses aí, pessoal. Se eu estou no dia 8 do 3, o addmonth, ó, ele me retornou 8 do 6. E se eu retorno 90 dias? 90 dias não são igual a 3 meses? Basicamente. Só que são 90 dias corridos, não é? Professor, eu continuava no ano passado, Aqui, nesse cara, então eu tenho que fazer 29 de novembro, 29 do 11 do 2016. Então aqui eu tenho que transformar ele em to date. E eu tenho que falar para ele que o formato de to date é dia, barra mês, barra ano. Desse cara aqui. Opa! Desse cara aqui. addmonth desse cara aí. Beleza. Do dia 29. Por quê? Ele jogou 28, ele não decidiu jogar bom demais. Não. Ele pegou o último cara, né? Que é um mês realmente, né? Então ele tem essa... Ele tem essa inteligência de saber os anos bissexto realmente. Tá? Não é a mesma coisa que dias corridos. Tá? Nesse caso aqui a gente está fazendo o quê? Os 90 chapado. Para ele não interessa, né? Então tem diferença, tá? Para contar 30, 31 aí, ele considera como montes. Isso é legal fazer parte de parcelamento. Exatamente. Exatamente. Quem já sofreu fazendo sistema para fazer vencimento de boleto e essas parafernálias, é um ótimo recurso, cara. Tá? Next Date. Esse cara aqui é muito legal mesmo. Ó, o Next Date, ele tem entrada aqui, uma data qualquer e um valor numérico. O que é esse valor numérico? O valor numérico é de 1 a 7. O 1 quer dizer domingo, o 2 segunda, o 3 terça e assim sucessivamente. Correto? Legal. O 7, obviamente, é o sábado. O next date é o próximo dia referente ao quê? A data que você colocar aqui. A segunda, ou a terça, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta. Então, você pode fazer, por exemplo, datas não coincidirem, por exemplo, num sábado ou num domingo. Dias de vencimento, por exemplo, de parcelas. Vamos colocar aqui, ó, como exemplo. Várias aqui, né? Então, um select next date. O next date é o próximo dia. Sysdate. Sysdate é a data atual. A data atual, dia 8 do 3. Hoje a gente está o quê? Ó, numa quarta-feira. Só que ele quer saber o quê? A próxima data de 1. 1 equivale a quem? A domingo. Então vamos lá. Hoje é dia 8. Correto? Passou da data. Domingo. Qual é o próximo dia? Dia 13. Ó. Opa! Não. 0 é domingo, não é? Vamos ver aqui na apostila de novo. Eu não lembro. Domingo 0 é 1 é o domingo, ué. E 7 é pensado pelo sábado, então por que ele deu um domingo? Porque é o próximo dia depois do dia. Peraí. Então, hoje é dia 8. Next date, próximo dia da data de hoje, de quem? Do domingo. Era para ele retornar dia 13, cara, pelas minhas contas aqui. Por que ele não fez isso? Segundo professor.
Hã? Dia 13 é segunda. Então, se eu quero o próximo dia do domingo, seria segunda, não é? Não, ele está trazendo domingo, e dia 7 ele está trazendo sábado. Tá, então vamos... Esse seria o próximo domingo. Vai ser o próximo domingo, pelo canal do 2 para mim. Ah, é verdade, desculpa. É o próximo domingo da data de hoje. Desculpa. A minha interpretação foi errada mesmo. Então, é o próximo domingo da data de hoje. Então, vamos colocar na segunda, né? Que é a data que a gente quer. 2. Aí sim, ó. A próxima segunda da data de hoje é dia 13. E assim sucessivamente. Tá? Isso dá pra gente fazer o quê? Na programação de vocês é possível saber se a data, certo? Em um array lá, de 1 a 7, é sábado ou domingo. Se cair entre essas datas, você joga para a próxima data do vencimento. Tá? Next date de 4, né? Ó, next day, na verdade. Menos também funciona com esse parâmetro aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho sysdate de hoje, menos 3... Então, é a terça anterior, né? Que data que é para ele jogar aqui? Deixa eu ver no calendário aqui. Mas peraí, ele não faz. Acho que aqui no exemplo eu coloquei errado. Beleza, pessoal. Ó, esse cara aqui tem que ser de 1 a 7 de qualquer jeito. Não faz mesmo. Ele não vai saber que é menos. É next, não. Exatamente. A função já é next, já é o próximo. Tem uma função chamada o quê? Last, né? Para isso daí. Então tem como saber quais são os anteriores. Retorna o último mês especificado. Esse cara aqui então, ó, qual foi o último dia? Vou pegar esses dois exemplos aqui. Da data de hoje. Então, o last day, ele vai retornar o último dia do mês de hoje. O último dia é 31. Certo? Isso daqui também você consegue começar a fazer contas também. Se às vezes você tem dias corridos para vencer no contrato, os dias corridos às vezes podem depender desses cálculos aqui. Tá? Last day da data do dia 4 de 5 de 2015, mês 4, tem 30 dias, é isso? Janeiro, fevereiro, março, abril. 31, 28, 31, 30, né? 30 do 4 de 2015. Então, desse mês, o último dia foi dia 30. Aí a gente consegue saber também quem? Os anos bissextos ou não, né? No caso do mês 2 aqui, ó. 2 de 2015, se não me engano, não caiu bissexto, né? Caiu no dia 28. 2016, o ano passado foi bissexto? Foi, né? Aqui, ó. 29. Beleza? Bom, manipulação de datas, pessoal. Tá aí. Eu vou parar aqui por hoje, tá? Apesar de estar faltando... mais ou menos. Mas tem bastante coisa ainda referente à data. É possível arredondar a data. É possível truncar a data, ó. Como a gente já teve aí visto o número. Como data internamente é um número, a gente consegue fazer rounding trunque também com eles. Tá? O que mais que a gente tem? Não, é só esses daí, só esses exemplos. E mais as transformações que a gente tem aí. Ó. Beleza? Isso daqui, na maioria dos casos, pessoal, só o PLSQL vai ter. Os outros bancos de dados, obviamente, vão ter o formato deles. Tá? Mas nessa parte ele é bem flexível, o PLSQL, justamente para ele dar bastante possibilidade de formatação, soma aí de datas para a gente. Beleza? Só perguntas aí? Tranquilos? Então na próxima aula a gente continua